Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Hoje vamos para a questão 480. A questão 480, ela está no 9º capítulo do segundo livro desta obra. O segundo livro de O Livro dos Espíritos, ele tem 11 capítulos e ele trata sobre o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Este capítulo 9 fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós estamos mesmo no final do subitem, que trata dos possessos, trata de casos severos de obsessão. Agora, nós vamos ver a questão 480, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: que se deve pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Então, aí ele se reporta à narração do Evangelho, feito pelos 4 evangelistas no Novo Testamento. E o que pensar, então, quando lá temos sobre a expulsão dos demônios? Aqui é interessante, porque ele destaca duas situações distintas. Depende da interpretação, dizem os espíritos. Se chamais de demônio ao espírito mau, primeira situação, que subjuga um indivíduo, ou seja, aqui um fenômeno chamado obsessão, uma vez destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente, ou seja, quebra-se o vínculo obsessivo, quebra-se esse vínculo obsessivo que é fluídico, né? Se atribuís, segundo caso, uma doença ao demônio, ou seja, digo que aquela doença foi promovida pelo demônio, se atribuís uma doença ao demônio, quando a houver descurado, também direis que expulsastes o demônio. Certo? É uma questão de perspectiva. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Então, vamos dizer que o demônio promoveu uma doença. Então, vamos imaginar que o demônio promoveu a doença, uma doença má. Pode ser mesmo, como assim vamos dizer, este demônio pode ser um destino infeliz. Então, este demônio para mim, ser apenas uma situação infeliz, um vício, uma maldade que praticaram com outra pessoa. Então, ser o resultado de alguma coisa que eu considere um demônio, né? Mas que não seja dentro daquela acepção, né, que é o que ele falou antes, não é? Um espírito inferior ali atuando sobre outro, no caso de uma obsessão. Então, pode surgir se referindo a uma doença, que quando é curada, olha, o demônio foi expulso. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria por realidade, ou seja, uma imagem, uma forma de se falar, como se aquilo fosse a realidade, simplesmente é uma forma de falar. Compreendei bem isso e guardai-o, pois é de aplicação geral. Não levar as coisas mesmo, muitas vezes, ao pé da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Agora vamos ao subitem que vai tratar dos convulsionários. Aqui encontramos a presença, não sei muito bem, porque nós estamos aqui na metade do século XIX.
O que seria um convulsionário no século XIX? Seria a convulsão, como nós a conhecemos? Seria também, entraria uma pessoa que tem uma agitação, numa crise de uma crise nervosa, por exemplo? Não fica claro. Portanto, é bom que não tiremos conclusões mais profundas. Questão 481, a pergunta Allan Kardec. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? Então, nós vamos imaginar que esses indivíduos promovem algum tipo de fenômeno que nos dá a ideia de convulsão, mas o que seria chamado isso no meio do século XIX? Eu, sinceramente, não posso afirmar de forma categórica. Resposta dos espíritos. A pergunta é se os espíritos desempenham papel nos fenômenos junto aos convulsionários. Sim, desempenham um papel, sim, e muito grande esse papel. Assim como o magnetismo, que é a fonte originária desses fenômenos. Então, essa é uma força anímica. Né? No magnetismo, nós temos forças anímicas, forças aqui deste plano. Assim como o magnetismo, que é a força originária desses fenômenos. Muitas vezes, porém, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. Então, a presença dos convulsionários, dessas pessoas que manifestam essas reações, que dão, né, ideia dessas convulsões, poderia também, àquela época, vamos contextualizar bem historicamente, ser forjado para, de alguma forma, dar a entender que existe alguma coisa além acontecendo ali. Né? Porque senão iria se falsear esse fenômeno. Não é? E aí é o que ele mesmo diz aqui. Eles dizem, né, que esse tipo de situação, muitas vezes, por ser aquela época muito falseado, acabou caindo no ridículo. Na questão 481A, pergunta Kardec, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desse fenômeno, já que eles tomam participação? E a resposta é extremamente coerente. Olha, eles são de natureza pouco elevada, não são espíritos elevados. Acreditais que os espíritos superiores se divirtam com tais coisas? O espírito superior não iria fazer um tipo de fenômeno desse, que promove dor, perturbação, sofrimento em outro ser humano. Questão 482. De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas pode estender-se subitamente a toda uma população? Quer dizer, o fato de uma pessoa começar a se agitar e a ter uma crise nervosa, debatendo-se, e isto pode se contaminar, pode promover uma contaminação e atingir outras pessoas, muito mais pela impressão. Ou seja, as pessoas ficam impressionadas e essa impressão, ficam meio que chocadas com isso e tal. A fraqueza do sistema nervoso poderia gerar essa contaminação, que é mental, no sentido mesmo de uma crise histérica. Isso acontece muito com os jovens, tá? Em casos mesmo, em escolas, que isso acontece. Uma pessoa tem lá uma crise nervosa dessa, a outra começa a ter, e a outra também, geralmente adolescentes. Então, de novo perguntando, pode estender-se subitamente a toda uma população? A pergunta é essa. E ele vai dizer efeito de simpatia. Olha, nós estávamos falando de turmas, de adolescentes e tal. Efeito de simpatia. Começam a se impressionar e aquilo vai como num rastilho de pó. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. De novo,
nós vamos encontrar isso em populações semelhantes, como no exemplo que demos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos que não possais compreender isto e a participação que alguns espíritos devem tomar no fato, por simpatia para com aqueles que os provocam. E com relação também aos adolescentes, fenômenos físicos, onde nós vemos fogo espontâneo surgir, o famoso lá o poltergeist, essas coisas, isso vai se dar muito frequentemente com adolescentes, com presença de adolescentes, se não na casa, na periferia assim, da residência. Isso, na época, naquela época, nós temos casos sobre isso e depois também. Talvez hoje em dia não tem muitas referências atuais sobre esse tipo de fenômeno estar acontecendo. Se souberem, se tiverem visto, quiserem compartilhar aqui no chat, agradecemos, fiquem à vontade. Quiserem comentar, perguntar algo também, fiquem à vontade. Aí nós temos aqui um comentário de Allan Kardec que nos diz assim: entre as faculdades extraordinárias que se notam nos convulsionários, isso é que Allan Kardec falou, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras. Então, veja, aqueles que sofrem esses fenômenos, né, os convulsionários, podem apresentar insensibilidade física, não sentem, né, o tato, não sentem mesmo uma ação sobre seu corpo. A leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. O que nós temos aqui? Temos um texto extremamente vago. Portanto, não seremos nós que iremos nos aprofundar quando tantos elementos são tão pouco explicados, e nós temos também que nós temos mais de 150 anos entre o momento de agora e o momento que Kardec narra. Então, realmente, não vamos entrar por aí. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto. É um estado alterado de consciência? Sim, é um estado alterado de consciência. Como pode ser mesmo uma crise nessa histeria, acreditar que está se vivendo uma coisa que não se tem controle, a mente pode produzir um determinado fenômeno. E aí o outro acredita e, sem que isso se dê de forma consciente, replica o que está acontecendo ali com o outro. Veja, isso acontece? Não, isso pode vir a acontecer, principalmente em mentes suscetíveis. Embora não se deem conta, eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. Então, se nós vemos esta contaminação, também diz Allan Kardec que há um efeito magnético, ou seja, não só uma impressão que sofre o sistema nervoso, mas também uma ação magnética. Um magnetiza o outro, que primeiro vai ser magnetizado e depois vai magnetizar um terceiro, como que induzindo fluidicamente que o fenômeno se alastre. Isto é o que aqui nos é explicado. Não vamos aprofundar. Por quê? Porque nem Kardec, nem os espíritos aprofundam a questão para que possamos fazer qualquer tipo de ilação que vá além disso. 483. Esse é muito grande, mas vamos ver até onde vamos. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários e em certos indivíduos submetidos às torturas mais cruéis? Então, aí são dois casos diferentes. A insensibilidade, no primeiro caso, em convulsionários.
e no segundo caso, em pessoas submetidas a cruéis torturas. Bem diferente. Em alguns casos, respondem os espíritos, é um efeito exclusivamente magnético que atua sobre o sistema nervoso. Então, o próprio cérebro pode proteger o organismo da sensação de dor, mesmo numa intenção de proteger. O nosso cérebro ele toma a frente de muitas ações, não é? Como, por exemplo, quando estamos diante do perigo, libera adrenalina para nos preparar à ação. Então, para alguns é um efeito exclusivamente magnético, essa questão da insensibilidade, tanto nos convulsionados quanto nas situações de torturas mais cruéis. Em outros casos, a exaltação do pensamento amortece a sensibilidade. Então, porque o pensamento está exaltado, seja numa crise, seja numa tortura, há um amortecimento da sensibilidade. Como se nestes que passam por isto, a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? Muitas vezes é assim, ficamos meio alheios. Não é? A pessoa está falando e a gente está lá, absorto, como se nosso ouvido não escuta. Você escutou o que eu falei? Que? Nós não estamos ali, estamos ausentes dali. A nossa atenção está toda voltada para aquilo que nos atrai atenção. Isso pode acontecer também com relação a uma dor, não é? Ou a uma crise. Então, o espírito está muito ocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não escuta nada. Então, ele está ali, sob aquela ação, e então ele não é, vamos dizer, é interessante, né? Porque embora o corpo esteja torturado, o que ele quer? Ele quer sobreviver. Ele quer sobreviver. E às vezes esse pensamento, não é, afasta-o da questão corporal, porque ele quer simplesmente sobreviver. Pode ser alguma coisa assim. De novo, é uma ilação. Por quê? Porque ele não está aprofundando aqui. Kardec vai fazer uma explanação sobre isso, mas isso vamos ver amanhã, porque já estamos mesmo no adiantado da hora. Então, a explicação de Kardec à questão 483, nós vemos amanhã em mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.